Hoje, vamos ao coração da Ásia Central para revelar a história da incrível região da Sogdiana, além de conhecer o legado de seu antigo povo. Nos tempos antigos e no início da Idade Média, Sogdiana não era apenas uma terra de caravanas, mas um verdadeiro cruzamento de civilizações. Aqui se cruzavam os caminhos de mercadores, filósofos e guerreiros, e a cultura da região absorveu o melhor do Oriente e do Ocidente. Vou contar como os sogdianos construíram uma sociedade única, qual era o papel do comércio, da religião e da arte em suas vidas. E por que Sogdiana é justamente chamada de joia da Rota da Seda. Bem-vindo ao canal Amazing History, o canal para quem realmente ama história. Continuamos nossa série sobre as antigas civilizações do Oriente. Antes de começar o episódio, quero lembrar: apoie o canal. Você pode fazer isso tornando-se membro no YouTube ou no Patreon. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e deixar um comentário positivo. E agora, vamos mergulhar na história da Sogdiana. Sogdiana, ou Sogdi, é uma das civilizações mais brilhantes da Ásia Central, localizada principalmente entre os rios Sirdarya e Amudarya. Hoje, suas terras abrangem os territórios do atual Uzbequistão, norte do Tajiquistão e sul do Quirguistão. Esta região é famosa por seus vales férteis, rios rápidos e foi um verdadeiro oásis entre as paisagens áridas da Ásia Central. A Sogdiana incluía cidades famosas como Samarcanda e Bukhara, centros importantíssimos que são habitados pelos sogdianos desde a antiguidade. Durante séculos, a Sogdiana desempenhou um papel fundamental no comércio eurasiático, sendo o coração da Rota da Seda. Esta região conectava as civilizações da China, Índia, Pérsia e do Mediterrâneo. E os sogdianos se tornaram alguns dos principais intermediários nessa rota comercial. Os sogdianos eram um povo de origem iraniana oriental. Falavam a língua sogdiana, relacionada ao persa antigo e ao esclopiano. Eles estavam na encruzilhada da influência cultural de povos vizinhos, incluindo a Pérsia. Desempenharam um papel significativo na formação do mundo iraniano, embora muitas vezes mantivessem sua independência. A antiga história da Sogdiana é cercada de mistérios e vem de séculos atrás. As descobertas arqueológicas mais antigas de assentamentos como Sarazem, datadas do 4º ao 3º milênio antes de Cristo, testemunham um alto grau de desenvolvimento da agricultura, artesanato e comércio, já na era neolítica. Embora os habitantes de Sarazim não fossem sogdianos no sentido usual, provavelmente são ancestrais dos sogdianos e outros povos iranianos orientais. Essas sociedades antigas também estavam ligadas à civilização do complexo arqueológico Bactriano-Margiano, localizado ao sul. A Sogdiana ocupava um lugar especial nas concepções dos antigos povos iranianos. No texto sagrado dos zoroastristas, o Avesta, a Sogdiana é mencionada como uma das 16 melhores terras criadas pelo deus Ahura Mazda para os povos iranianos. Esta região era considerada abençoada, apesar das condições naturais difíceis e dos desastres periódicos, como invernos rigorosos e ameaças de invasões. Na antiguidade, a Sogdiana era habitada por agricultores sedentários e tribos nômades, formando uma síntese cultural única. Enquanto os persas ocidentais formavam o Império Aquemênida, os sogdianos desenvolviam cidades e intensificavam o comércio. Até o século V a.C., essas comunidades se tornaram grandes o suficiente para atrair a atenção do rei dos reis, Ciro, o Grande, que subjugou a Sogdiana e a incorporou ao seu império. Provavelmente, a Sogdiana foi incorporada à satrapia da Báctria, embora mantivesse certa autonomia. Mesmo integrada ao Império Aquemênida, a Sogdiana seguia como uma das regiões mais difíceis de administrar. As paisagens montanhosas e o espírito independente dos sogdianos dificultavam o controle, e a população periodicamente se revoltava. Ainda assim, os sogdianos apoiavam o poder central da Pérsia e, por exemplo, enviaram tropas para ajudar a Xerxes I durante suas campanhas contra a Grécia.
No século IV a.C., durante o reinado de Artaxerxes II, os sogdianos lideraram uma grande revolta visando a libertação do jugo aquemênida. Esse movimento provavelmente fez parte de uma onda mais ampla de instabilidade nas províncias orientais da Pérsia. Após o colapso do poder aquemênida, a região ficou por algum tempo fragmentada em pequenos principados independentes, governados por líderes militares locais. A chegada de Alexandre, o macedônio, trouxe a Sogdiana de volta ao centro dos acontecimentos globais. Após sua vitória sobre o rei aquemênida Dário III na Batalha de Gaugamela, Alexandre voltou sua atenção para as satrapias orientais. O avanço rápido de seu exército trouxe triunfos e repressões brutais, especialmente nas montanhas da Sogdiana, onde a população resistiu obstinadamente. Nas fontes gregas, destaca-se o nome Espitâmenes. Espitâmenes foi um dos líderes mais notáveis dos sogdianos. Esse comandante talentoso usava táticas de guerrilha, atacando as tropas macedônias e evitando batalhas abertas. Sua tática retardava o avanço de Alexandre, forçando os gregos a travar guerras exaustivas em terrenos de difícil acesso. No entanto, Spitamen foi traído por seus aliados, os nômades masságetas, que o mataram na esperança de conseguir a paz com os macedônios. Sua morte foi um ponto de virada na luta contra a Sogdiana. Tornou-se adversário dos sogdianos. Uma das principais campanhas de Alexandre na Sogdiana foi o cerco à Rocha Sogdiana, fortaleza considerada inexpugnável. Aqui, Alexandre capturou Roxana, filha do aristocrata sogdiano Oxiartes, que logo se tornou sua esposa. Essa união não só fortaleceu a posição de Alexandre na região, mas também fez parte de sua estratégia para integrar a nobreza local ao Império Macedônio. Após vencer a resistência, Alexandre deixou parte do exército na Sogdiana e fez reformas administrativas. Ele nomeou líderes sogdianos como sátrapas e incentivou casamentos entre macedônios e mulheres locais. Esses casamentos, como a união de Apama, filha de Spitamenes, com o comandante macedônio Seleuco I Nicátor, criavam laços sólidos entre o poder greco-macedônio e a elite local. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., a Sogdiana passou a fazer parte do Estado Seleucida, fundado por Seleuco I. Seu filho, Antíoco I, nascido da aristocrata sogdiana Apama, era metade sogdiano, o que ressaltava a importância da integração das elites locais. No entanto, apesar de suas origens, Antíoco I dificilmente tinha uma ligação estreita com a cultura e o idioma de sua mãe, já que as elites macedônias, em primeiro lugar, mantinham fidelidade à herança grega. Em meados do século III a.C., o poder dos Seleucidas no Oriente começou a enfraquecer. O sátrapa da Báctria, Diódoto I, proclamou a independência fundando o reino greco-báctrio, que incluía a Sogdiana. Esse estado tornou-se um importante centro cultural e comercial, unindo elementos das tradições grega, persa e local. Apesar disso, o reino greco-báctrio enfrentou numerosos conflitos internos e ameaças externas, incluindo a invasão das tribos nômades dos Sacas e dos Yuezhi. A gradual desintegração do reino greco-báctrio não destruiu o potencial cultural de Sogdiana. Pelo contrário, a interação de diferentes povos e tradições nesse período lançou as bases para o futuro florescimento cultural e econômico da região. Em algum momento do século I a.C., uma parte significativa da Sogdiana ficou sob o controle do reino indo-escita, que temporariamente incorporou essa região aos seus domínios. No entanto, esse período durou pouco e teve apenas uma influência limitada sobre a cultura e a estrutura social sogdianas. Os registros históricos sobre a presença dos citas na Sogdiana são extremamente escassos e a maior parte das informações sobre isso baseia-se em dados indiretos. Logo depois disso, uma força mais poderosa entrou em cena, o Império Kushana, fundado pelas tribos Yuezhi, um povo indo-europeu cujos ancestrais provavelmente estavam ligados aos sogdianos e a outros grupos iranianos da região. Por volta do século I d.C., os Yuezhi fundaram um império que se estendia da Báctria até o centro da Índia. Os sogdianos, que estavam na periferia do Império Kushana, supostamente faziam parte da esfera de influência da Confederação Kangju, mencionada nas crônicas chinesas.
Esse grupo enigmático e seminômade provavelmente era governado por chefes tribais, mas sua organização social e política ainda não foi totalmente estudada. Fontes indicam que Kangju estava em certa dependência dos Kuxanos, mas o grau dessa dependência ainda é motivo de debate entre os historiadores. Enquanto isso, o Império Kuxano se transformou não apenas em uma força militar e política, mas também em um elo fundamental do comércio eurasiático. Embora os Kuxanos sejam frequentemente vistos como intermediários, historiadores modernos destacam seu papel ativo no crescimento econômico da região, graças ao desenvolvimento da agricultura, do artesanato e da urbanização. Esse crescimento econômico contribuiu para a migração dos sogdianos para as cidades e sua participação no comércio da Rota da Seda. Por volta dos séculos III e IV d.C., o Império Kuxano começou a se desintegrar, dando lugar a novas forças, como o Império Sassânida e as tribos nômades dos Hunos Brancos ou Heftalitas. Ao mesmo tempo, a Confederação Kangju entrou em declínio e se desfez, o que abriu caminho para o surgimento de cidades-estado sogdianas independentes, como Bukhar Kudati e o Principado de Fergana. Essas cidades-estado, embora formalmente reconhecessem a suzerania de potências como os Heftalitas, mantinham em grande parte sua autonomia. Às vezes, sem se libertarem completamente do controle externo, criavam seus próprios sistemas políticos, econômicos e culturais. Do século IV ao VII d.C., os sogdianos se tornaram alguns dos comerciantes mais influentes da Rota da Seda. Eles desempenharam um papel fundamental na troca de seda, joias, especiarias e obras de arte entre diferentes regiões da Eurásia, da Índia à China da dinastia Tang, da Pérsia ao Império Bizantino. A atividade comercial deles trouxe grande riqueza para cidades como Penjikent, Samarcanda e Acicate, que se transformaram em centros cosmopolitas. Essas cidades se tornaram lugares onde culturas, línguas e religiões interagiam. Os sogdianos não só contribuíram para o desenvolvimento do comércio, mas também participaram ativamente na disseminação de tradições culturais e religiosas. Nesse período, religiões como o budismo, o maniqueísmo, o zoroastrismo e o cristianismo nestoriano se difundiram na região. Os sogdianos adotaram muitos desses ensinamentos e foram fundamentais para disseminá-los pela Rota da Seda para oeste, leste e sul. Em seguida, vamos falar um pouco sobre a sociedade sogdiana e sua Era de Ouro, a época em que ela estava no centro do comércio e do intercâmbio cultural na Rota da Seda. Embora nos primeiros períodos muitos sogdianos levassem uma vida nômade entre os séculos IV e VII d.C., a sociedade sogdiana tornou-se predominantemente urbanizada. As cidades que já mencionei, Samarcanda, Penjikent, Bukhara e Acicate, transformaram-se em prósperos centros de comércio, arte e artesanato. A sociedade sogdiana tinha forte estratificação social. No topo de cada cidade-estado estavam reis e rainhas, cujo poder era sustentado por um grupo de aristocratas e ricos mercadores. Esses governantes e seu círculo controlavam uma parte significativa da riqueza acumulada graças ao comércio e ao artesanato. A estrutura política das cidades sogdianas ainda não está suficientemente estudada, mas sabe-se que em algumas delas funcionavam conselhos de anciãos, e as relações entre as cidades podiam incluir elementos de diplomacia e competição. Os sogdianos eram conhecidos pelo comércio e pela arte. A arte sogdiana, da época da Rota da Seda, era vibrante, multifacetada e absorveu influências de muitas culturas, incluindo a indiana, helenística, persa e chinesa. Belos afrescos e relevos encontrados nas escavações de Penjikent demonstram uma paleta de cores rica e um estilo complexo. Temas que retratam tanto cenas religiosas quanto seculares. A metalurgia era uma das principais especializações dos sogdianos. Eles produziam peças requintadas de ouro, prata e bronze, que eram muito procuradas em toda a região. Os artesãos sogdianos eram conhecidos pela capacidade de combinar técnicas tradicionais com inovações emprestadas de civilizações vizinhas. Os sogdianos não só comerciavam, mas também atuavam na diplomacia. Desde o século VII, há registros de correspondências com a corte chinesa, mostrando sua influência no Oriente.
Eles formaram diásporas por toda a Rota da Seda, da China à Pérsia, e suas comunidades comerciais foram essenciais para difundir mercadorias, tecnologias e ideias culturais. Mas também estavam envolvidos em aspectos mais sombrios do comércio, como a venda de escravos. Os sogdianos deixaram um rico legado cultural na forma de textos literários escritos em sua língua, que utilizava uma variante da escrita aramaica. Essa escrita, conhecida por sua flexibilidade, permitia registrar tanto contratos comerciais quanto obras literárias religiosas. A julgar pela diversidade dos textos preservados, a sociedade sogdiana alcançou um alto nível de alfabetização para sua época, resultado de suas amplas conexões comerciais e da necessidade de registrar operações comerciais complexas. Sogdiana, localizada no cruzamento das rotas comerciais eurasianas, era um centro de comércio e palco de interação religiosa singular. Os sogdianos, inclinados ao sincretismo cultural, tornaram-se guardiões e transmissores de muitos ensinamentos religiosos. A base da vida religiosa dos sogdianos eram os panteões do Irã Oriental, que remontavam às antigas tradições da Ásia Central. Essas crenças estavam intimamente ligadas ao zoroastrismo, porém os sogdianos mantinham sua orientação politeísta particular, adorando diversas divindades naturais e antropomórficas. Cada cidade tinha um deus protetor venerado com devoção. Por exemplo, Nana, deusa da fertilidade e natureza, era muito popular. Sua imagem de culto de Pendikent, onde ela segura o sol e a lua sentada em um leão, evidencia a forte influência da cultura indiana. Essa abertura para interações torna a religião sogdiana única e multifacetada. Outra divindade importante era Veshparkar, dos ventos, que, segundo as lendas, oferecia proteção às caravanas e viajantes. Essas divindades refletiam as necessidades cotidianas dos sogdianos: segurança nas viagens, fertilidade da terra e sucesso no comércio. Uma das religiões mais incomuns que floresceram na Sogdiana foi o maniqueísmo, um ensinamento dualista fundado pelo profeta Mani no século III d.C. Essa religião, que incorporou elementos do zoroastrismo, budismo e cristianismo, encontrou na Sogdiana um solo fértil. Os sogdianos foram essenciais para espalhar o maniqueísmo pela Rota da Seda, sobretudo na China. Missionários sogdianos levaram essa fé ao Império do Meio, onde atingiu seu auge e depois declinou. É interessante notar que os maniqueus sogdianos desenvolveram um ramo único dessa religião, que em determinado momento se separou do centro principal em Ctesifon. A interpretação deles dos ensinamentos maniqueus persistiu em pequenas comunidades, mesmo após o declínio do maniqueísmo em outras regiões da Eurásia. O cristianismo de vertente nestoriana, que se espalhou pela Mesopotâmia e pela Pérsia, tornou-se outra religião importante da região. Missionários nestorianos levaram suas ideias às cidades sogdianas, onde foram traduzidas para o sogdiano. Essas traduções tiveram grande importância para a posterior disseminação do cristianismo na China, onde ficou conhecido como Jingjiao, a religião do ensinamento luminoso. Os sogdianos também tiveram forte interação com o budismo, principalmente o Mahayana. As comunidades budistas prosperaram na região, deixando para trás numerosos monumentos artísticos e traduções. As traduções de textos budistas para o sogdiano, como os sutras e textos Mahayana, influenciaram o cânone chinês. O budismo não apenas se integrou ao panorama espiritual da região, mas também desempenhou um papel importante no fortalecimento dos laços culturais entre a Sogdiana, a Índia e a China. Junto com as religiões dominantes, existiam minorias na Sogdiana que praticavam o judaísmo, o que é confirmado pela presença dos ancestrais dos judeus de Bukhara, assim como seguidores de cultos hindus como o shivaísmo. Essas minorias contribuíam para o rico tecido da diversidade religiosa sogdiana. No século VI a VIII, as cidades-estado sogdianas passaram por mudanças significativas, relacionadas aos processos políticos e culturais daquela época. O Caganato turco, que se tornou a força dominante na Ásia Central, incluiu a Sogdiana em sua esfera de influência, mas manteve a autonomia das elites locais. No entanto, logo surgiram novos atores, cuja influência mudou a face da região por séculos.
No século VII, o Califado Islâmico começou a expandir rapidamente suas fronteiras, unificando a Península Arábica e derrotando o Império Sassânida. No século VIII, o califado chegou a Maverranar, onde enfrentou a resistência obstinada dos sogdianos. Apesar de a nobreza sogdiana ter pedido ajuda à China, o imperador da dinastia Tang não conseguiu oferecer apoio efetivo. Em 722, as tropas árabes conquistaram Samarcanda, o centro estratégico e cultural da Sogdiana. A conquista foi acompanhada por significativas transformações econômicas e religiosas. Os sogdianos, mantendo suas tradições comerciais, gradualmente enfrentaram mudanças no sistema administrativo. Os governantes árabes introduziram impostos, como a jizya, um tributo obrigatório para não muçulmanos, o que se tornou um incentivo para muitos aceitarem o Islã. A islamização da região não ocorreu de imediato. Os sogdianos, conhecidos por sua capacidade de preservar o patrimônio cultural, criaram tradições religiosas híbridas, nas quais se combinavam elementos do islamismo, do zoroastrismo e de crenças locais. Essas tradições frequentemente serviam de base para a resistência ao domínio árabe. Um dos exemplos mais marcantes dessa resistência foi a revolta das pessoas vestidas de branco, lideradas por Muqana. Seus ensinamentos uniam ideias sobre a luta entre luz e trevas, visões místicas do islamismo e a expectativa de um salvador messiânico. Muqana se proclamou a encarnação de Deus e liderou uma revolta, desafiando o califado abássida. Embora a revolta tenha sido reprimida, ela deixou uma marca significativa na história da região como um dos maiores movimentos contra a islamização. Com o tempo, as crenças tradicionais dos sogdianos, o politeísmo e o zoroastrismo deram lugar ao islamismo. No século IX, o islamismo virou a religião principal da região, devido à integração da elite sogdiana na sociedade muçulmana. A adoção do islamismo foi acompanhada por mudanças em muitas normas, incluindo o uso da língua árabe na administração e na vida religiosa. No entanto, a língua sogdiana continuou sendo usada no cotidiano e até mesmo na literatura até o início da Idade Média. A islamização não destruiu a herança cultural única dos sogdianos, ela a transformou. Cidades sogdianas como Samarcanda e Bukhara mantiveram o papel de grandes centros comerciais e culturais. Foi exatamente aqui que começou a formação de uma nova cultura persa cosmopolita, que se tornou a base para grandes dinastias islâmicas, como os Samânidas. O Estado Samanida reviveu as tradições do antigo Irã, unindo-as com ideias islâmicas. Samarcanda e Bukhara se transformaram em grandes centros de ciência, arte e literatura. O alfabeto árabe passou a ser usado para escrever a língua persa, o que impulsionou o desenvolvimento de novas formas de poesia e prosa. A islamização integrou totalmente a sogdiana ao espaço cultural e político islâmico. No entanto, vestígios da antiga cultura dos sogdianos foram preservados no artesanato, na arte e até mesmo em alguns costumes religiosos. Esse processo pode ser visto não como uma destruição, mas como uma transformação da rica herança da sogdiana, que a tornou uma ponte importante entre o mundo antigo e o medieval. Apesar das mudanças históricas, o legado da cultura sogdiana continua vivo até hoje. Os descendentes modernos dos sogdianos, os yagnobes, continuam vivendo nas montanhas do Tajiquistão, preservando uma língua única que remonta diretamente ao sogdiano. Embora os historiadores frequentemente descrevam a Sogdiana como uma região de trânsito por onde passavam as caravanas, suas cidades como Samarcanda e Pendjikent eram centros culturais únicos. Essas cidades não ficavam atrás em luxo e riqueza de grandes centros como Chang'an, na China, ou Constantinopla, no Império Romano do Oriente. Os mercadores sogdianos foram mestres do comércio na Rota da Seda e também tiveram um papel essencial na transmissão de textos filosóficos e religiosos que influenciaram o desenvolvimento cultural da Eurásia. Os sogdianos são uma das culturas mais marcantes e originais da antiguidade. Suas numerosas divindades, cidades magníficas e habilidade nas artes e ofícios simbolizavam a riqueza e a complexidade da era da Rota da Seda. Essa cultura combinava energia criativa, sofisticação e contradições próprias das grandes civilizações. Por hoje é isso.
Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.